Bom dia a todos. Está o Teatro Gil Vicente cheio, como nos grandes dias de festa, e é uma alegria muito especial poder-vos ver assim. Acho que é isso que nós precisamos no mundo cada vez mais, é que a gente se sinta em festa, na esperança, juntos, discutindo, divergindo, convergindo. E eu penso que estes 2 dias vão ser exatamente dias de convergências e divergências, mas de diálogo acima de tudo. E quem sabe, como nós gostamos de fazer na Universidade Popular dos Movimentos Sociais, também de convergências e de ideias para lutas coletivas nos nossos diferentes países. Eu vou tentar falar devagar, peço desculpa aos meus queridos tradutores, que normalmente têm muito problema comigo, nem costumo ler os meus textos, costumo realmente a usar apenas notas. Vou falar em português. Nas epistemologias do Sul temos também a nossa política de língua. Em alguns temas eles vão ter alguma maior dificuldade, já os avisei, mas quem me avisa, meu amigo é. E, portanto, vamos a isso. Nunca como hoje, a política foi tão epistemológica e a epistemologia foi tão política. A política dominante apresenta-se-nos hoje com o paradoxo de produzir formas repugnantes e indignas de exclusão, discriminação, vigilância securitária para riscos inseguráveis, de resto, destruição ambiental, e de o fazer em nome de um conhecimento que se apresenta como rigoroso, objetivo, especializado, porque raro porque especializado, do qual decorre este estado de coisas para o qual não há alternativa. Estamos supostamente numa sociedade de conhecimento. Noto, não uma sociedade de conhecimentos, no plural. E se a alternativa ao conhecimento é a ignorância, a alternativa ao status quo é o caos, é o colapso da sociabilidade e da governabilidade. Perante isto, uma intervenção que interrompa esta política tem de assentar na interrupção da epistemologia que lhe surjar, da política de conhecimento que lhe surjar. De aí que a intervenção epistemológica não faça sentido senão como intervenção política. Tenho definido esta condição com a ideia de que nós não encontraremos alternativas se não formularmos um pensamento alternativo de alternativas. E essa interrupção epistemológica tenho eu chamado de epistemologias do Sul. Este conceito exige alguma especificação, dado o seu caráter intrinsecamente problemático. Em primeiro lugar, define-se como uma pluralidade, epistemologias e não epistemologia, o que em si suscita a questão de que os critérios de validação dos conhecimentos não são exteriores aos conhecimentos que validam. E sendo assim, as práticas e os conhecimentos não são separáveis das outras práticas contextuais, políticas, culturais, sociais e, portanto, dos agentes, grupos que as protagonizam e dos objetivos que pretendem obter com elas. Tenho vindo a defender que as epistemologias são dispositivos de produção e de validação do conhecimento, ancorados nas experiências de resistência daqueles e daquelas que têm sofrido injustamente as injustiças produzidas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Ao vasto e intenso e diversificado campo dessas experiências chamamos o Sul, que é um Sul geopolítico porque é anti-imperial e é, acima de tudo, um Sul epistemológico, que, portanto, também existe no Norte, tal como o Norte epistemológico também existe no Sul, através das suas elites. Trata-se de um Sul epistemológico feito de muitos suis epistemológicos, que têm em comum serem estratégias de conhecimento de resistência anticapitalista, anticolonial e antipatriarcal. O objetivo das epistemologias do Sul é permitir que aos grupos sociais dominados, excluídos, discriminados, representar o mundo como próprio. Quem não é capaz de representar o mundo como seu próprio, tampouco pode transformar a seu favor, segundo as suas aspirações, segundo as suas
ambições. As epistemologias do Sul incluem assim e incidem sobre conhecimentos nascidos nas lutas sociais e políticas e não são separáveis dessas lutas. Por isso, levar a sério as epistemologias do Sul implica correr riscos, quer na participação das lutas, quer na solidariedade ativa, intensa e densa nessas lutas. Praticar as epistemologias do Sul não é pensável sem participar nas lutas e correr os riscos que elas implicam. As epistemologias do Sul não são epistemologias no sentido convencional do termo, ocupam o conceito, isso sim, para o ressignificar, como um instrumento de interrupção. O conceito de interrupção é fundamental a esta demarche epistemológica das políticas de conhecimento dominante. Só há epistemologias do Sul porque há epistemologias do Norte, e enquanto elas existirem. Portanto, o objetivo das epistemologias do Sul é desaparecerem, é não serem necessárias. Para as epistemologias do Norte, que sustentam a reprodução do capitalismo nas suas versões dominantes, são aquelas que eu trato aqui, já vamos ver as próprias versões dominadas, que são aquelas que garantem a reprodução do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. O Norte é o conhecimento, o Sul é a ignorância. O Norte é a solução, o Sul é o problema. Mas atenção, as epistemologias do Sul não são a imagem ao espelho do Norte das epistemologias do Norte. As epistemologias do Sul não visam substituir-se às epistemologias do Norte, pôr o Sul no Norte e o Norte no Sul. Isso seria muito próprio das próprias epistemologias do Norte. Visam, sim, superar essa dicotomia, ir para além dela e encontrar, para além da resistência que tem que se fazer às epistemologias do Norte, encontrar, obviamente, outras epistemologias, outras alternativas, outras propostas. A novidade só vem da superação dessa dicotomia que se transformou numa jaula férrea em que vivemos nos últimos 5 séculos. O Sul que se opõe ao Norte não é o Sul por este constituído pelo Norte, mas o Sul que se revolta com o objetivo de superar a dicotomia existente. Não se trata de eliminar as diferenças entre Norte e Sul, mas antes de questionar e combater os poderes e as hierarquias que as habitam. Por isso, as epistemologias do Sul afirmam e valorizam as diferenças regionais, geográficas, epistemológicas, inclusivamente, que subsistem depois das hierarquias serem eliminadas. São válidas todas as diferenças depois de terem sido eliminadas as hierarquias que as tornam possíveis. E se há diferenças que só são possíveis pela hierarquia, não nos interessam. Se há diferenças, sejam entre o homem e a mulher, seja entre a natureza e a sociedade, seja entre o oeste e leste, que são possíveis sem as hierarquias, essas sim, são as diferenças que estão por detrás das epistemologias do Sul. Portanto, é muito importante ver que, deste ponto de vista, as epistemologias do Sul partem da ideia de que as realidades negadas são parte das realidades afirmadas. Daí o conceito da sociologia das ausências. É, portanto, um pensamento holístico que tem tanta vigência em tantas cosmovisões e filosofias do mundo, exceto, eventualmente, na cosmologia e na filosofia eurocêntrica cartesiana, e que, sendo um pensamento holístico, não é totalitário. Pelo contrário, convive muito bem com a pluriversidade. Ele não se imagina nunca como sendo parte de um universalismo abstrato. E é por isso que também permite a criolização ou a mestiçagem descolonizadora. Um conceito sobre o qual teremos que trabalhar. O primeiro objetivo das epistemologias do Sul é, pois, interromper as dicotomias armadilhas que caracterizam o paradigma da modernidade ocidental nas suas versões hegemónicas. Assim, muito brevemente, e portanto apenas como tópicos, falar um pouco de quais são as principais interrupções epistemológicas que as epistemologias do Sul operam para criar um espaço de interconhecimento que é também um espaço de interluta, de onde podem surgir novas alternativas na sociedade. O primeiro desafio, obviamente, é matricial, é aquele que visa reconhecer outros conhecimentos para além do conhecimento científico. Precisamente porque o conhecimento que é nascido na luta raramente chega às universidades, porque só chega o conhecimento dos vencedores, não chega ao conhecimento dos vencidos. E, portanto,
O reconhecimento do conhecimento dos vencidos é fundamental como experiência humana da nossa sociedade. Daí o conceito de ecologia de saberes. A segunda distinção é a distinção entre conhecimentos nascidos nas lutas e conhecimentos que podem ser úteis às lutas. Nem todo o conhecimento é nascido na luta, mas pode ser útil às lutas. E aqui é muito importante o modo como o conhecimento científico é valorizado dentro das epistemologias do Sul. Não é de maneira nenhuma descartado. Ele é sujeito a um procedimento que permite que vejamos o que nós chamamos o pluralismo interno da ciência, do qual parte dessa prática científica pode ser útil e é muito eficaz nas lutas sociais, outra deve ser descartada. Um exemplo concreto das lutas em que participamos hoje em dia é aquele que permite o uso contra-hegemónico da ciência, digamos assim, inclusivamente agronómica. Todos sabem que neste momento, em vários países da América Latina, e nomeadamente no Brasil, estamos envolvidos todos numa grande luta contra os agrotóxicos. Ou seja, todos os herbicidas, pesticidas, que são fundamentais para a agricultura industrial e que estão neste momento a produzir no Brasil, no Nordeste, índices de câncer em zonas rurais superiores ao índice de câncer de São Paulo ou das grandes cidades. As populações, as escolas, as comunidades são pulverizadas com esses, por avionete, por esses agrotóxicos. Pois bem, há uma ciência agronómica financiada pela Monsanto que diz que, obviamente, essa é a única solução para salvar a fome da humanidade. Mas há uma ciência de agrónomos solidários conosco que, a partir do conhecimento científico, nos mostram como são destrutivos os agrotóxicos, não apenas para a nossa saúde, mas para a saúde da terra-mãe, para a saúde dos rios, para a saúde dos ecossistemas. Essa ciência é solidária com a nossa luta. Não a descartamos de maneira nenhuma. Portanto, é esta a discriminação ético-política que é o grande desafio das epistemologias do Sul. Portanto, temos que estar do lado de uma ciência que nos ajuda a que os camponeses, os indígenas, as populações ribeirinhas, tenham apoios na sua luta contra uma agricultura que os expulsa das suas terras, contamina as suas águas e o seu ar e intoxica os seus corpos. O terceiro desafio decorre deste, é o compromisso ético-político nas políticas de conhecimento. É a interrupção entre uma falsa equivalência entre objetividade e neutralidade. Aqueles que têm trabalhado connosco sabem como nós fazemos uma distinção total entre objetividade e neutralidade. Objetividade é uma coisa, é a procura de um conhecimento rigoroso, um conhecimento objetivo, que não vai apenas através das opiniões políticas ou outras e que encontra metodologias para encontrar um conhecimento mais abrangente e que possa ser sujeito de argumentação. Mas não queremos ser neutros. Queremos saber de que lado estamos. E só para me manter neste exemplo, não estamos de modo nenhum do lado do agronegócio e dos agrotóxicos, estamos do lado dos camponeses, dos indígenas, das populações ribeirinhas. E, naturalmente, das populações urbanas, que estão condenadas a comer fruta que tem mais de 30% de incidência de tóxicos, sejam elas os morangos, sejam elas as mangas. O quarto desafio, talvez dos mais exigentes para as epistemologias do Sul, é o desafio das metodologias. Como é que nós podemos produzir outro tipo de conhecimento com as metodologias convencionais? Temos dois procedimentos sobre os quais espero que nós possamos discutir aqui. Um é o que nós chamamos de uso contra-hegemónico de metodologias convencionais. Podemos fazer as metodologias quantitativas ou qualitativas de recolha de dados, desde que nós saibamos que não estudamos sobre, estudamos com. Estudar com é totalmente diferente de estudar sobre. Isto não pode ser feito com estas metodologias. Temos que inventar outras metodologias que, se calhar, vistas das convencionais, até são totalmente imetódicas, anárquicas, mas não são. No caso do nosso projeto e do nosso trabalho, que, aliás, anterior a este projeto, nós temos vindo a desenvolver, e estão aqui vários de vós e várias de vós, que me sinto muito feliz por estarem aqui, que participaram nas oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. É a nossa grande aposta de educação popular para as próximas décadas, porque ela tem tido uma eficácia extraordinária, realizada de Tunis a Alcalá de Henares,
a Leiria, a Momemo, a Marraquena, a Córdoba, a Medellín, a Belo Horizonte, a Aldeia Velha, a Porto Alegre, a Brasília, em tantos lugares deste continente, dos vários continentes, Mumbai, onde nós juntamos durante 2 dias um pequeno número de intelectuais, normalmente 1/3 deles comprometidos naturalmente com os movimentos, e 2/3 de líderes de diferentes movimentos sociais. Penso que temos, nos países em que temos estado, na Bolívia, esqueci-me também, no Equador, como veem, são tantos os países que por vezes me escapa, estamos a caminho da nossa que vamos realizar na África do Sul. Ajudamos as lutas. Tenho hoje a consciência de que nós ajudamos com as 2 universidades populares dos movimentos sociais que realizámos em Moçambique, ajudámos a luta dos camponeses contra o agronegócio brasileiro, de facto, o chamado ProSabana, que com tecnologia brasileira e dinheiro japonês está a tentar expulsar 4 milhões de camponeses do centro de Moçambique, tal e qual como se fez no projeto do Cerrado, que todos conhecem. Em 5º desafio é a redescoberta da oralidade. A oralidade desmonumentaliza o conhecimento escrito. E nós estamos muito apostados em recuperar a oralidade, porque a cultura fundamental dos povos é uma cultura oral. A cultura escrita tem o seu mérito, mas obviamente que a cultura oral tem o seu lugar e deve tê-lo cada vez mais. E nós podemos realizar cultura oral a partir daqueles que têm estado interessados e têm estado envolvidos na cultura escrita. Essa nova filosofia, metodologia, podem ver na página do Projeto Alice, chamamos a isso as Conversas do Mundo. As conversas que eu tenho conduzido com Leonardo Boff, com a Silvia Ribeira Cusicanqui, que lá está atrás, que realizámos com o Presidente Chissano, Alice Mabota, o professor Dielchet da Índia, o governador Tarso Genro, e o professor Mudimba, do Congo e agora dos Estados Unidos, o professor Ramosa, em Freedom Park, na África do Sul, e podeis ver alguns deles que são conhecidos por seus escritos, como são diferentes quando falam. Engasgam-se, repetem-se, não precisam de notas de rodapé, riem-se, olham nos olhos, ficam às vezes preocupados com uma pergunta. É outra coisa que num texto plano, chato, no sentido de plano, nunca aparecem. São as emoções da oralidade. Esse é um grande desafio que está aí. Em 6º lugar, o desafio da autoria. O conhecimento nascido nas lutas não é um conhecimento individual, é um conhecimento coletivo. Como é que a gente se apropria de um conhecimento coletivo para escrever artigos e fazer dissertações, teses de doutoramento ou de mestrado? É um problema ético, é um problema epistemológico, sobretudo porque os conhecimentos mais importantes para as epistemologias do Sul não têm autores, são autores. E isto é algo que é muito difícil de introduzir na ideia das epistemologias do Norte. Por último, o desafio maior é o desafio dos 5 e talvez mais de 5 sentidos na produção de saberes e na produção de sabores também. A necessidade de escutar profundamente. As epistemologias do Norte são muito loquazes, logocêntricas, podem ouvir, mas não sabem escutar. E muito menos escutar profundamente. São cegas. Escrevi um artigo chamado Epistemologia da Cegueira na Gramática do Tempo. Mas não sabem não ver atentamente. Fechar os olhos para poderem ver outras coisas. A dimensão da espiritualidade, da transcendência, que é possível sem sequer estarmos a falar de religião. Mas é preciso também saber saborear, tocar, cheirar, corpos, seres, paisagens, ideias, propostas, manifestos, razão quente, em suma, de onde emergem projetos emancipadores e complexidades transformadoras. Sendo estes os desafios, quais são as 2 dimensões fundamentais em que as epistemologias do Sul têm que intervir
para depois apresentarem as suas propostas. Portanto, eu entro na segunda parte da minha palestra e depois a última sobre as alternativas. A segunda é, portanto, estas duas dimensões que me parecem particularmente importantes. A primeira, eu chamar-lhe-ei o poder como espelho falso ou traiçoeiro. A segunda, a política de conhecimento como política de ser. O poder como espelho. Ao situar-se na perspectiva dos oprimidos, as epistemologias do Sul permitem identificar com mais precisão as dinâmicas e as lógicas do poder que reproduzem as diferentes formas de dominação do nosso tempo. E, com base nisso, intervir mais competentemente nelas para as subverter. Permitem mostrar simultaneamente e contraditoriamente a magnitude do poder e a fragilidade do poder. E nestes tempos é muito importante que vejamos as duas coisas. Não apenas a magnitude, mas também a fragilidade. É por via das políticas de conhecimento e de desconhecimento que o poder injusto se transforma em civilização, ou seja, em autoconsciência de uma época. As opressões que assumem um caráter civilizatório desarmam os oprimidos na raiz da sua potencial resistência, porque negam a existência mesma da opressão, enquanto opressão injusta. O poder dos opressores decorre em boa medida da sua capacidade para se aproveitarem das imagens que deles têm os oprimidos. E aqui também está a sua força e aqui também está a sua fragilidade. O exemplo fundador desta lógica da dominação, deste espelho perverso, está na própria conquista do Novo Mundo, tal como é narrada por um querido amigo, infelizmente já falecido, um grande filósofo equatoriano, Bolívar Echevarría. Para os conquistadores, quando chegaram ao Novo Mundo, os incas eram um inimigo a bater, eram os chefes de uma civilização a bater, uma civilização a vencer, uma civilização com a qual a civilização europeia não podia imaginar qualquer compromisso. Para os incas, os conquistadores eram deuses. Não uma civilização rival, mas um estado superior da sua própria civilização. E por isso, em grande medida, pelo menos em alguns dos locais importantes, renderam-se ou deixaram implodir as suas instituições e, portanto, as suas resistências. Onde os conquistadores viam um conflito inconciliável, os indígenas viam uma melhoria civilizacional. Não um conflito, mas uma nova qualidade. Este poder de criar imagens que desarmam radicalmente os oprimidos é enorme, porque quem quer ser como o seu inimigo transforma-se no seu pior inimigo de si mesmo. Mas sendo um poder absoluto, é também um poder frágil, porque assenta numa força em boa parte imaginária. Este caráter imaginário é tão forte e tão fraco quanto a política de conhecimento que lhe subjaz. Ao transformar a justiça cognitiva numa condição da justiça social no nosso tempo, as epistemologias do Sul são uma intervenção epistemológica com o potencial de fragilizar o poder dos opressores, ao mostrar as fragilidades auto-induzidas dos oprimidos. O exemplo que dei dos incas como sendo um exemplo fundador não aconteceu apenas uma vez e não aconteceu apenas no passado. Está a acontecer hoje. É uma constante do poder da modernidade ocidental. Os mercados financeiros globalizados vêem-se em conflito inconciliável com as aspirações das grandes maiorias da população por uma vida digna ou bem de viver. Vejam o relatório de ontem da OCDE sobre Portugal. É exatamente isto. Há um conflito inconciliável entre um trabalhador viver bem, ter um salário razoável, ter uma educação pública e uma saúde, é inconciliável com a lógica dos mercados financeiros. Daí a violência do que chamamos austeritarismo. Mas o seu poder alimenta-se do modo como as vítimas deste poder vão desistindo dos seus direitos e até se convencem que o empreendedorismo é o estádio superior do desenvolvimento. Quantos jovens hoje estão a se querer treinar como empreendedores? Ninguém lhes pergunta pelas condições, ninguém lhes pergunta empreendedorismo para quê, ao serviço de quem, contra quem, mas é exatamente a imagem que
os mercados financeiros inculcam neles e que os desarmam, obviamente, na sua resistência. É ele que permite ao capitalismo financeiro dos nossos dias promover simultaneamente formas de dominação neo-pré-modernas, os castelos neo-feudais dos super-ricos, ao lado da servidão voluntária das multidões, e estigmatizar como pré-modernos todos os que se lhe opõem, como é, por exemplo, o caso hoje dos povos indígenas, camponeses e populações ribeirinhas no Brasil, que são considerados obstáculos ao desenvolvimento. E o mesmo passa na Bolívia, e o mesmo passa no Equador, e o mesmo passa na Índia, e o mesmo passa em Moçambique. Ao centrarem-se na justiça cognitiva, as epistemologias do Sul visam estilhaçar os espelhos em que os oprimidos se veem segundo as imagens que facilitam a opressão. Ao estilhaçar os espelhos que fundam a servidão voluntária, torna-se mais fácil definir e confrontar os limites da servidão forçada. No século XVI, Etienne de La Boétie dedicou um célebre estudo à servidão voluntária. E aí dizia: a primeira razão para que os homens sirvam voluntariamente é que tenham nascido como servos e educados como tais. As epistemologias do Norte têm sido um dispositivo gigantesco de educação para a servidão voluntária. A segunda característica do poder do nosso tempo é a extrema desproporção de recursos económicos, políticos, ideológicos e mediáticos entre os grupos poderosos e os sem poder. Tenho chamado a esta extrema desproporção a dronificação da política e do poder. Drones, vem obviamente de drones, essas armas não tripuladas que causam tanta morte no Médio Oriente e no Afeganistão e em muitos outros países, possivelmente no futuro, são a metonímia de uma forma de poder tão mais poderosa que o inimigo, que não tem de preocupar-se com a retaliação, que não imagina preparar-se para a derrota, que também não celebra a vitória, porque ela é uma rotina computurizada. Esses são assim os drones. E que não tem heróis, porque estes são impulsos eletrónicos que nem sequer conhecem os donos. Esta forma de poder tem como característica fundamental nunca seguir as mesmas regras de jogo do adversário. E é por isso que o adversário não é adversário, é inimigo. Aqui, as propostas democráticas nascidas do Norte, no melhor que o Norte tem, como crítica, como Chantal Mouffe, deixam de funcionar. O conflito deixa de ser agónico entre adversários que seguem as mesmas regras de jogo para ser antagónico. Inimigos que não seguem as mesmas regras de jogo. Que são isso exatamente? Essas não mesmas regras de jogo são exatamente isso. Os mercados financeiros, os sistemas de vigilância e de segurança integral, as guerras não declaradas, a grande concentração mediática, são formas de poder que se organizam mais e mais segundo a lógica dos drones. Quanto mais dominarem, mais a democracia se transforma numa imagem falsa projetada num espelho de despotismo consentido. Apesar de traiçoeira, é uma imagem poderosa, porque por via dela os cidadãos e as cidadãs julgam continuar a viver em democracia, sujeitos a um poder político que atua para bem de todos e que só é violento em legítima defesa contra os nossos inimigos que não respeitam a democracia, como está hoje a acontecer na nossa querida Palestina, para os quais e para eles peço uma saudação de solidariedade. Também aqui as epistemologias do Sul têm um contributo importante ao definirem, aqueles que conhecem o trabalho, a linha abissal, que a partir do século XVI dividiu o mundo eurocêntrico entre as sociedades metropolitanas e as sociedades coloniais, uma linha tão radical que se tornou invisível, porque civilizacional, e que separou e continua a separar radicalmente o lado de cada linha, onde há democracia, direitos humanos, etc., e o lado mundo metropolitano, e o lado de lá da linha, que foi o mundo colonial, onde há apropriação e violência
Para as epistemologias do Sul, esta linha abissal vigora hoje com a mesma intensidade que antes, ainda que assumindo outras formas. É ela que explica a dronificação da política. Explica que esta dronificação da política não seja julgada em nenhum tribunal de direitos humanos, não seja levada ao Tribunal Penal Internacional. Pelo contrário, são apenas os líderes africanos, não estou a dizer que sejam uns santos, mas são os únicos que têm sido selecionados para esse tribunal. Portanto, as regras de jogo nunca foram, nem são as mesmas dos dois lados da linha. A ocultação desse facto legitimou e continua a legitimar um poder capitalista, colonialista e patriarcal, mesmo perante os que mais sofrem com ele. Ao tornar claro que sem justiça cognitiva e na vigência das linhas abissais, a democracia, tal e qual como hoje a conhecemos, é quando monta uma pequena ilha no meio de um imenso arquipélago de despotismos, as epistemologias do Sul radicalizam o diagnóstico do nosso tempo e, ao fazê-lo, abrem o espaço para alternativas pós-abissais. O segundo contributo das epistemologias do Sul é o da epistemologia à ontologia, ou seja, do conhecer ao ser. Porque pensamos que as políticas de conhecimento, sempre que assumem um caráter civilizatório, têm na sua raiz uma política de ser. São ontológicas. E por isso digo que se as práticas de saber forem práticas de conhecer com e não conhecer sobre, que é próprio das epistemologias do Sul, elas não têm consistência se não se fundarem numa ontologia do ser com. Aí está a filosofia Ubuntu da África Austral a dizê-lo de uma maneira tão eloquente: eu sou porque tu és. E a cosmovisão Yoruba, que os nossos estudantes tiveram a ocasião de ver através do nosso colega Jimmy Adesina da África do Sul durante o curso de verão, tem exatamente o mesmo princípio. Como tem o mesmo princípio do Suma Causa e do Suma Camanha, dos indígenas. Como tem os mesmos princípios holísticos das grandes culturas hindu, budistas e jainistas. Ou seja, realmente local mesmo, é realmente a concepção eurocêntrica do ser individual e descontextualizado. Portanto, concebido como uma parte de uma sociologia das emergências, a ideia de eu sou porque tu és convoca novas complexidades não lineares entre conjuntos. Os conjuntos indivíduo-comunidade. Não é preciso fundir o indivíduo na comunidade, nem a comunidade no indivíduo. É preciso saber que elas são possíveis em formas de complementaridades que têm mais a ver com formas quânticas, se quisermos, da ciência moderna, do que tem a ver com concepções lineares. Sociedade-natureza, corpo-alma, pensar-sentir, imanência, transcendência. E essa grande complexidade de ser que está em todas as cosmovisões, em todas as filosofias, esta relação íntima entre ser vivo morto e ser vivo ainda não vivo. Isto é uma ontologia muito mais complexa, que não cabe, obviamente, nas epistemologias do Norte. A diversidade dos conhecimentos é o outro lado da diversidade dos seres. A incompletude dos saberes é o outro lado da incompletude dos seres. E é dessa incompletude que nasce a contingência radical da vida. Não vou repetir aqui, obviamente, a minha crítica à razão metonímica que subjaz às epistemologias do Norte, e como sabem, eu tenho vindo a tentar distinguir nela as 5 monoculturas, e só refiro agora porque vos vou sugerir hoje uma sexta. Muitos saberão que identifiquei 5 dimensões na razão metonímica, que são as tais monoculturas que geram formas degradadas de ser. Não é apenas não conhecer, são formas degradadas de ser, de existência. O ser ignorante, o ser inferior, o ser atrasado, o ser local, o ser improdutivo. Aqueles que conhecem o meu trabalho sabem que são estes 5. A cada um deles corresponde uma forma superior de ser, uma forma ontológica superior. Ou primeiro, penso, logo existo. Ou segundo, sou homem branco, cristão, logo existo. Ou terceiro, sou desenvolvido, logo existo. Ou quarto, sou global, universal, logo existo. Ou quinto, sou produtivo, logo existo. Importante considerar que não são formas de ser,
são formas de ser que justificam formas de ter. Isto é, não são formas de ter, são formas de ser que justificam as formas de ter. E penso que hoje é fundamental, talvez, juntar uma sexta monocultura, que é a monocultura do medo abissal, da segurança e da vigilância integrais, que cria um novo ser ontologicamente degradado, o perigoso. O perigoso é um ser humano fugaz e intermitente, que só existe enquanto passa sob o olhar das câmaras de vigilância. A sua densidade existencial e o seu tempo é uma sucessão de instantes filmados, para além dos quais ele ou ela nada é. Não é uma monocultura nova, de modo nenhum, mas tem hoje uma presença sem precedentes. Ao ser perigoso corresponde, obviamente, um ser ontologicamente superior. Vigio, logo existe. Esta é talvez a monocultura que mais se aproxima, aliás, da sacralização do poder. Se ser divino é ser omnipresente sem que se seja visto, vigiar sem ser vigiado, a dronificação da política é uma arrogante falsificação da divindade, e existe ou não uma verdadeira. Terceira parte da minha palestra, pensando as alternativas. Ao disputar as políticas dominantes de conhecer e de ser, as epistemologias do Sul visam criar ideias proporcionadas dos poderosos. Se não tivermos ideias proporcionadas de poderosos, nunca será possível a resistência e a alternativa. No fundo, desdronificar o poder e a política. No fundo, se o poder é civilizatório, o imperativo é confrontá-lo em nome de outra civilização, de outras civilizações, que nem sequer precisam de ser inventadas, apenas precisam de ser descobertas pela sociologia das ausências e valorizadas pela sociologia das emergências. A confrontação civilizacional dá-se em dois momentos. O primeiro momento é a reconstrução da possibilidade da esperança. E aqui, como sabem, eu vou sempre também às tradições centrífugas dos Yoruba ou do Ubuntu, também vou às tradições centrífugas da modernidade ocidental. Spinoza, já todos sabem que é um autor, um filósofo da minha preferência, refere que a contingência radical da vida cria duas emoções que, no seu entender, justificam a religião: o medo e a esperança. Eu penso que não precisamos aceitar as conclusões de Spinoza para dar crédito a estas duas dimensões que decorrem diretamente da incompletude do conhecer e do ser. O medo é a paralisação perante a contingência. A esperança é o movimento na novidade do contingente. A monocultura securitária da vigilância integral visa potenciar a tal ponto o medo que a esperança deixa de ser imaginável. Tudo o que é novo é perigoso. Quando muito, a esperança fica subordinada ao medo e passa a residir na confiança em que a engenharia de vigilância e de proteção nos proteja e funcione eficazmente. Não se trata, pois, segundo esta monocultura, de superar o medo, mas de conviver com ele à custa de fortes investimentos em vigilância e proteção. E nós sabemos que os orçamentos dos países e os orçamentos das famílias que podem comprar esses instrumentos não cessam de aumentar. Ora, a esperança assente no medo não é outra coisa senão o medo da esperança. As epistemologias do Sul têm o potencial para desbloquear a esperança, porque elas próprias só são possíveis enquanto afirmação da esperança contra o medo epistemológico e a negação ontológica. Afinal, a linha abissal foi a grande divisória entre o mundo do medo com esperança, o mundo metropolitano, e o mundo colonial, o medo sem esperança. E por isso é que o mundo colonial, quando se procurou libertar e se libertou, foi pondo de lado o medo para poder ter a esperança. Com medo, nunca teriam esperança. E, portanto, as epistemologias do Norte deram uma consistência epistemológica a esta linha divisória, pondo o movimento da contingência do lado de cada linha e a paralisia da contingência do lado da linha, e a contingência paralisada é igual à necessidade bruta, é o selvagem, é o estagnado,
Foi assim que a modernidade ocidental construiu a dicotomia. Ora, o Sul anti-imperial que subjaz às epistemologias do Sul é a reivindicação do movimento a partir da contingência e, portanto, a possibilidade da esperança traduzida da sociologia das ausências à sociologia das emergências, à ecologia dos saberes, à tradução intercultural. Transformar o Sul anti-imperial no ponto de vista privilegiado para uma epistemologia transformadora. As epistemologias do Sul abrem caminho para neutralizar o medo e permitir a esperança, respirar outro ar que não o ar do medo. No atual contexto, eu penso que é possível construir a esperança em 3 momentos. Primeiro, são as disposições epistemológicas que vão buscar realidades tão negadas, tão marginais, tão silenciadas, que as epistemologias dominantes nem sequer se dão ao trabalho de as contrariar, de lhes resistir. É o momento de distração do poder epistemológico dominante. Aí estão a sociologia das ausências. O segundo momento é aprender a viver o presente sobre o protesto. O presente sobre o protesto é o presente que não tem alternativa. É o presente em nome de um futuro que se realiza hoje, porque o único futuro sobre o qual podemos intervir é o presente. E isso é possível através do que eu chamo a sociologia das emergências. Por último, é preciso, o terceiro momento, fortalecer as ações coletivas através da tradução intercultural, através do diálogo, através das ecologias dos saberes que sejam possíveis, começar a causar medo a quem nos causa medo. Enquanto quem nos causa medo não tiver medo, nada acontece. A fragilidade do opressor não é um dado epistemológico, é uma conquista política. E nestes tempos não é sequer utópica, é heterotópica. Isto é, está a acontecer concretamente aqui e agora, ali e outro lugar, mas não é conhecida, porque nós não temos capacidade de conhecer ou de as valorizar. A heterotopia é uma resposta artesanal à tecnologia legislativa das utopias modernistas. Não é uma utopia modernista, por certo, porque tal como não podemos esperar que os deuses se comportem como humanos, tampouco podemos esperar que os humanos se comportem como deuses. Não há homem novo. Há antes a constante novidade do humano. Corpos vivos, que se fazem e refazem, na contingência e no risco, na alegria e na tristeza, no sofrimento e no prazer. Segundo as epistemologias do Sul, com base nesta ideia heterotópica, ou seja, outro lugar, uma maneira diferente de fazer as coisas, pensamos que essas possibilidades emancipatórias vêm através, obviamente, de práticas, experiências, inovações que têm vindo a ter lugar no tal Sul epistemológico, no tal Sul anti-imperial, e que estão aprendizagens para o mundo no seu todo. Não são aprendizagens para o Sul, são para todos. Quando há uma semana estavam entre nós os 7 líderes brasileiros, indígenas brasileiros, a maior delegação que alguma vez esteve na Europa em 514 anos, líderes brasileiros, não estou a falar de latino-americanos, e que nos fizeram o feixe de vara, para eles, efetivamente, naquele momento, aquela aprendizagem que nós podíamos dar da sua luta por salvar os seus territórios, as suas águas, as suas culturas, os seus rios, não é bom para eles apenas, é bom para a humanidade no seu conjunto. E é por isso que eles são uma aprendizagem global. E é por isso que eles têm um lugar muito importante dentro das epistemologias do Sul. A primeira grande proposta tem muito a ver com muitos, onde todos nós ou muitos de nós trabalhamos. As epistemologias do Sul têm que fazer uma intervenção nas políticas de conhecimento e, portanto, na educação e, portanto, nas universidades. As universidades, como eu sempre tenho dito, que nos formam para ser conformistas, por vezes incompetentes, temos que nós criar dentro da universidade a contra-universidade que nos permita criar rebeldes competentes. E isto é uma mudança na educação que vai custar muito tempo e é transicional, mas é fundamental termos como centralidade
E apelo aqui à Claxo, como tenho apelado ao CODESE, como tenho apelado aos colegas da Índia, aqui com a Mina Menon e o Peter de Sousa, a política do conhecimento e educação, popular e outra, deve estar, obviamente, entre as nossas todas prioridades. Para isso é preciso descolonizar as ciências sociais, as mentes que as criam, os educadores que as ensinam. É preciso trazer outras formas de racionalidade, outras formas de expressividade para dentro do conhecimento. O que ides ver aqui da arte, da música, do rap, do teatro, não são adições ao programa científico. São parte do programa no conjunto deste colóquio. São vistos integralmente como nossos. E, portanto, ao desmonumentalizar o texto escrito nesta primeira grande ideia, nós estamos a fazer com que muitos dos nossos investigadores, ainda há um agora, saiu da Bolívia com um novo conceito que nos impactou de imediato. É que ele foi para uma comunidade indígena que ele conhecia muito bem, fazer observação participante e saiu de lá com uma participação observada. O processo de campo inverteu completamente a relação. É algo que nós temos que estudar muito atentamente. As 4 grandes áreas, como sabem, em que nós estamos e vamos discutir durante este colóquio, as aprendizagens globais, são as seguintes, muito brevemente, porque todos sabeis e, portanto, é assim apenas para terminar. A primeira chamamos democratizar a democracia. É fundamental que hoje este mundo europeu, que de alguma maneira definiu alguns parâmetros numa falsa origem chamada grega, que era mediterrânica, que era persa, que era do Médio Oriente, mas que se convencionou chamar grega e a grega chamar-se europeia, e que criou toda uma cultura de democracia que se depois desenvolveu depois da Revolução Francesa, ela hoje sucumbiu ao capitalismo financeiro. E, portanto, nós encontramos, fora da Europa, energias democráticas importantes, da democracia direta, da democracia participativa, da democracia intercultural, que não põem de lado necessariamente a democracia representativa, mas que a complementam, como o caso da Constituição da Bolívia, que considera que há 3 formas de democracia: representativa, participativa e comunitária, com diferentes formas de deliberação, com diferentes campos de ação. Mas esta democracia que nós temos que aprender e que está a emergir também no sul do norte, no próprio sul da Europa, aqui na Espanha, e quem sabe aqui em Portugal também, é uma democracia que tem que ser aprendida fora das instituições. Como eu costumo dizer, as ruas são hoje os únicos espaços públicos não colonizados pelos mercados financeiros. E é por isso que estamos num período pós-institucional. E é por isso que nós temos instituições, elas estão lá, mas não estão a funcionar para o que deviam, porque foram sequestradas por antidemocratas em nome da democracia. E é por isso que eu digo no meu livro de rap, o governo são os governados em posição de distraídos. A segunda área são as outras economias. Eu tenho uma alegria muito particular de ter aqui conosco um querido amigo e um grande ativista de nome mundial, o professor Paulo Singer, do Brasil, da Secretaria de Economia Solidária no Brasil, aqui conosco. Paulo é uma inspiração para todos nós, pela crença, pela força, pelo entusiasmo, como sempre olhou para a economia solidária. Eu, no seu trajeto, não podia imaginar que ia ter tanta possibilidade de integrar esse pensamento com a riqueza que vem hoje das economias indígenas, do Suma Causa, aqui bem representado por Alberto Costa, Silva Ribeira Cusicanqui e tantos outros que vão falar do bem viver, de outros, aliás, economistas treinados na economia das epistemologias do Norte e que hoje são capazes de ver outras formas de economia, camponesas, indígenas, urbanas, as tais zonas que eu costumo chamar as zonas libertadas do capitalismo em plenas cidades do nosso mundo capitalista. Portanto, há uma inovação enorme, porque são economias que não nem vão pela abundância, nem vêm pela austeridade, vão pela sobriedade. Não assentam na ganância, mas na reciprocidade e na relacionalidade.
não na soma zero, mas no cuidado. São economias do cuidado. Não no agronegócio, mas na soberania alimentar e na agroecologia. São essas outras economias que conclamam outras formas de propriedade, para além da propriedade individual e para além da propriedade do Estado. Propriedade comunitária, propriedade associativa, propriedade cooperativa. Outras formas de propriedade. Porque sem outras formas da propriedade, obviamente que a propriedade individual é pouco mais que um roubo numa sociedade tão injusta em que vivemos. A terceira grande área, são 4, estou-me a aproximar do fim, são as lutas pela dignidade e os direitos humanos. Outros direitos humanos, e aqui, nitidamente, a nossa abordagem é como é possível um uso contra-hegemónico de um instrumento hegemónico. Como digo em alguns dos meus textos, foi em nome dos direitos humanos que Napoleão invadiu o Egito. Não vos venho invadir, venho-vos trazer os direitos humanos, 1798. Como é que os egípcios podem olhar de cara direita para direitos humanos convencionais? É por isso que, quando eles lutam por democracia, é uma democracia no seu conjunto, da democracia social, de direitos sociais e não apenas os direitos políticos e individuais. E é em nome dos direitos humanos que se destruiu a Líbia, que se destruiu o Iraque, que se está a destruir o Afeganistão e que se está a destruir a Síria e, obviamente, também a Palestina. Portanto, esses direitos humanos são desumanos. São uma forma de arrogância que não é tolerável do nosso ponto de vista. Mas nós conhecemos que esses direitos humanos são um património hoje das classes populares, dos grupos oprimidos. Se reconhecem, há aqui gente que lutou por direitos humanos. Foram torturados, por exemplo, na ditadura brasileira, o meu querido amigo Olímpio Freitas, aqui na frente, violentamente torturado, porque estava, obviamente, a lutar pela reforma agrária no nordeste do Brasil. Ele que na altura, pensou que ainda era padre nessa altura, e foi isso que aconteceu. Portanto, faziam em nome de uma espiritualidade, em nome de direitos humanos. É preciso recuperar essa radicalidade, mas eles não cabem se forem direitos humanos, por exemplo, que não incluam a natureza. E assim temos aqui dentro do nosso projeto várias investigadoras e investigadores que trabalham sobre os direitos da natureza. É uma grande aprendizagem para o mundo, não é uma aprendizagem para o Equador, onde a ideia surgiu e foi, enfim, consignada por o grande entusiasmo do Presidente da Assembleia Constituinte, então, meu querido amigo Alberto da Costa, aqui também connosco, e depois celebrado e apoiado por outros constitucionalistas, como a Nina Pacari, que também está aqui, uma querida amiga, grande líder indígena, intelectual, advogada, juíza do Tribunal Constitucional. É que também isso é importante para o mundo no seu conjunto. E é por isso que há pouco tempo estávamos no Equador e eu tive a honra de presidir ao Tribunal Ético dos Yatsuni, e aí o que é que nós vimos? Uma aliança muito interessante entre povos indígenas e jovens ecologistas urbanos que, se calhar, nem nunca tinham visitado a Amazónia, quem sabe? Porque os indígenas que lá estavam, defendendo a sua terra, eles não eram território, não eram terra, eram território, eram gente, era cultura. Como uma líder, o Aroni, nos disse, nós somos a terra que caminha. Eu acho que a modernidade ocidental só em poesia é que é capaz de integrar isto. Quando isto é literalmente verdade, não é uma metáfora. É a terra que caminha. Aqui na Europa seria apenas uma frase bela de Fernando Pessoa, que aliás todos nós gostamos. Finalmente, nós pensamos que muitos dos nossos trabalhos vão ajudar àquilo que nós chamamos a refundação do Estado. Uma reforma participativa, intercultural do Estado contemporâneo, que obviamente tem que ter uma vocação anticolonialista, anticapitalista e antipatriarcal. Há tentativas extremamente bloqueadas, extremamente difíceis, que estão a surgir nestes países, nos países do sul global, onde nós temos tido, por exemplo, um constitucionalismo extremamente rico, extremamente ousado, da Índia à Colômbia, e ao nível de textos do Equador à Bolívia, no próprio Brasil, mas bloqueados. E tanto assim que nós hoje, nos nossos projetos, estamos a usar já o conceito de desconstitucionalização. Em que medida é que as leis ordinárias destroem o que de novo havia nas Constituições. Participação cidadã,
que ainda agora o Brasil acaba de publicar uma ideia de participação cidadã, que olhem bem o exemplo do Equador e que não a transforma num instrumento partidário. Porque a participação cidadã é mesmo cidadã, ou não é nada, obviamente. Portanto, ao longo destes dias vamos ter alternativas concretas, isto é, nada disto é utopia. Isto está a ocorrer hoje e por isso não tem o brilho de uma legislação utópica, que é fácil. Como 1600 anos antes de Fourier, já um teórico cristão tinha falado dos falancestérios de 400 pessoas. Imagina, 1600 anos antes. Como é que é possível que nós possamos hoje não ir por essa legislação abstrata da utopia e ver as possibilidades radicais do presente que nós vemos hoje nestas práticas? E assim podemos viver de facto o presente sobre o protesto, um presente segundo as possibilidades de esperança no futuro, contra um senso comum capitalista, contra um senso comum colonialista, contra um senso comum patriarcal. Mas há um perigo, e eu termino com esse perigo, porque acho que a coisa pior que a gente pode imaginar é pensarmos que as nossas ideias não nos fazem correr riscos e que só podem ser vítimas de fracasso. As nossas ideias podem ser vítimas de êxito se não se souberem incorporar nas lutas, nos corpos, nas mentes das pessoas. O perigo é que as epistemologias do Sul, em vez de desaparecerem por terem cumprido a sua missão, se mantenham e floresçam como uma opção epistemológica, entre outras, inclusivamente com cursos no currículo académico. O perigo é, pois, o da neutralização do seu caráter transgressivo e subversivo, quer pela trivialização, quer pela apropriação, quer por instituições convencionais benevolentes, quer por novas instituições que se dizem subversivas, mas quando tomam o poder, liquidam todo o poder que lhes opõe, considerando subversivo ou transgressivo. A deneutralização das epistemologias do Sul pode ocorrer por processos que aparentemente a confirmam e até ampliam. Vale aqui um exemplo histórico com o qual termino. Obviamente desproporcionado, e o meu querido amigo João José Tamayo me corrigirá se eu estou errado, desproporcionado no conteúdo, mas, em meu entender, instrutivo no processo. O cristianismo entre os séculos II e o século IV, ele que era um movimento dos mais transgressivos e mais subversivos do Império Romano, foi vítima, aliás, de muita violência contra ele, foi a pouco e pouco estruturando-se segundo a forma piramidal do próprio Império Romano, até que com Constantino se transforma na religião oficial do Império e num dos pilares do Império. Portanto, olhemos para todos estes exemplos, porque estes são importantes, desde que mantenhamos esta ideia. As epistemologias do Sul têm uma forma estranha de se validarem. Não pelos livros que forem escritos, fazendo a sua apologia, mas antes pelas transformações nas instituições, nas sociedades, nas mentalidades e nas subjetividades que forem ajudando a concretizar. Muito obrigado. Obrigado.